Fala galerinha, vamos lá, Jimmy, retornando à matéria sobre idiomas. Hoje é um assunto bem legal que a galera adora fazer nos Estados Unidos quando chega, né? Ou na Europa, alugar um carro, irmão. É isso aí, galera. Então, vamos conversar sobre isso. Como é que a gente faz, né, para alugar um carro nos Estados Unidos, galera, no exterior? Você acha que é melhor reservar um automóvel ainda no Brasil antes da viagem? O que você acha disso? Não é necessariamente, galera. Você não precisa reservar o automóvel no Brasil antes da viagem, ok? Mas você pode, porque você pode encontrar um carro de sua preferência aqui, indo, pegando lá, com todas as locadoras internacionais com representação no Brasil. Por exemplo, você pode ter a Avis, a Hertz, a Budget, a Alamo, enfim. E essas locadoras internacionais elas têm tarifas promocionais em reais. Então isso, apesar obviamente da economia estar em baixa, mas você pode sim fazer isso aqui, entendeu? Sem contar que você reservando aqui, pessoal, você também pode eliminar o fator risco da falta de automóveis lá, né? Então você já pegando o carro aqui e entrando em contato lá, já fica reservado, né? Então isso aí é bacana, é bastante interessante. Então não vejo problema nenhum em relação a isso, entendeu? Outra questão interessante é se você achar que o carro quebrar, né? Se o carro quebrar, recebe o outro, sim, óbvio que sim. Por exemplo, se o carro pifa, né? Ou se você, pô, vai que você espatifa o seu carro num poste ou num outro automóvel, que chama de collision, né? Você deverá, com certeza deverá estar em suas mãos, entendeu? Acho que não tem porquê que a locadora não te entregar. Você tem coberturas, enfim, uma série de coisas, porque a locadora, se ela for séria e idônea, ela não vai te sacanear, entendeu? A reposição do carro é quase que imediata, tá? Não tem problema nenhum. Outra coisa também é saber se pode alugar um carro sem cartão de crédito. Olha, isso aí já é um assunto mais polêmico, né? Eu prefiro não arriscar, mas acho que existe a possibilidade sim, apesar de você, obviamente, teria que ter um cartão de crédito internacional, porque senão você se sentiria meio totalmente isolado e me sentindo totalmente inseguro num país, né, vivendo ficando lá para visitar no exterior, né? Mas dá sim para você alugar um carro sem cartão, né? E ou seja, é aquela coisa, você tem dinheiro em cash, que é à vista, não tem problema nenhum, cara. Entendeu? Desde que você aluga um carro barato, e lá de fato os carros são baratos, acho que não tem problema nenhum. O importante é você ter dinheiro no bolso. Mas é conveniente para você ter cartão de crédito. Entendeu? Então, eu acho assim, eu quando fiz intercâmbio e outras vezes que eu fui só para visitar, né, e eu aluguei um carro, eu fiz uma vez e paguei à vista, e a outra eu paguei débito, cartão de débito. No momento que eu devolvi o carro, já está na fatura lá, debitado o valor de quantos dias eu fiquei com o carro, né? Outra coisa também é relacionado, galera, à habilitação se é válida fora do Brasil. Entendeu? Que eu saiba, acho que tem uma exceção de alguns países, mas eu acho que na maioria dos países é válida a habilitação sua aqui do Brasil para lá. Entendeu? Eu não sei se é na Rússia ou em outro país que é proibido. Eu não sei, cara, mas eu acho que padrão, a maioridade para dirigir e a habilitação tá válida é 21 anos, que eu saiba. Entendeu? Mas enfim, eu acho que não vejo problema nenhum de você pegar, de você utilizar a própria carteira de habilitação sua aqui e ir pra lá, tá? Não vai ter problema nenhum. Com relação ao seguro, galera, é conveniente que você pegue o seguro com cobertura total. Que eles chamam de cobertura CDW ou LDW. CDW é o Collision Damage Waiver, que pode ser colisões e danos, pode ser estragos, amassos, lataria, pintura, e o waiver também, que poderia ser roubo, vandalismo, né? Depende muito se é perda total, se não é. Enfim, a locadora ela se responsabiliza de qualquer responsabilidade financeira sua. Se você bater em relação a esse tipo de cobertura, você não vai pagar nada, porque não existe a franquia nesse caso, né? Então a locadora ela te isenta da responsabilidade financeira, entendeu? Hum, Tem a questão também de você poder pegar o carro numa cidade, por exemplo, nos Estados Unidos, vamos supor, em Miami, e entregar em Orlando, já que a gente está falando do estado da Flórida, e eu estou em Miami e vou querer ir para Orlando, eu posso pegar um carro em Miami e entregar e devolver, desde que seja a mesma locadora, e devolver em outra cidade, entendeu?
Eu acho que as locadoras elas de fato oferecem um serviço, mas preste atenção que por entregar de repente uma outra franquia, eles vão cobrar uma taxa. Eu não sei se é chamada de one way fee, que é uma taxa como um motorista de empresa bem entendido. Afinal, o veículo tem que retornar sozinho ao país de origem, mas não pode ser relocado fora dele. Ou seja, é muito esquisito essa questão. Eu não gostaria de, eu nunca fiz isso, tá? De pegar um carro e devolver na outra cidade. Eu sempre devolvia, porque eu pegava estrada e voltava. Prefiro devolver, entendeu? Eu não sei, mas não há problema, tá, galera? Você pode sim, de fato, devolver, entendeu? O que mais que eu poderia falar? Deixa eu ver. Tem outras que eu não tô lembrando agora se tem alguma coisa. Ah, sim, já aconteceu aquela questão também se eu vou devolver o carro com o tanque cheio ou vazio. Cara, já aconteceu de eu pegar um carro lá fora e o carro tava com um tanque quase vazio, entendeu? Daí eu dei uma sacaneada, entreguei o carro vazio. Mas não é muito bom não que eles fazem cara feia. Mas aconteceu também de uma outra situação que o tanque estava lotado. Eles encheram o tanque pra mim, eu paguei durante uma semana o carro e eles encheram o tanque pra mim. E aí o que aconteceu? Eu, nessa semana inteira, eu usei praticamente o tanque todo. E aí eu coloquei pelo menos metade do tanque, uma forma de gratidão e tal, pra não criar. É bom senso, né, galera? Sabe? Ah, eu acho que se você devolver vazio, pode ser que a empresa ela cobre um combustível em espécie. Sei lá, um preço que faria cobrar como se fosse um valorzinho lá meio chato, porque tá cara a gasolina, né? Mas enfim, também não atrasa em relação ao acordo do contrato que você fechou com a locadora, tá? Se você vai ficar 7 dias, 5 dias, 3 dias. Então tenta ser leal ao acordo firmado, entendeu? Então é isso, galera. Vamos lá agora para a questão do idioma em si. É importante, né? Então vamos lá. Como é que eu falo isso, galera, em inglês, né? A primeira coisa que você chega lá, você vai perguntar What kind of car do you have in mind, sir? O recepcionista, o cara que está atendendo você que está alugando o carro, ele vai te perguntar What kind of car do you have in mind, sir? Você pode, na maioria das hipóteses, pedir uma minivan, que é um carro grande para família, ou duas famílias, ou uma família grande. Então você pede uma minivan, né? Para uma Cherokee, pode ser uma Tucson, pode ser, enfim, uns carros com porta-malas grandes, beleza? Que eles chamam de Big Trunk, que você tem um porta-malas gigante, entendeu? Geralmente é para uma família de 4 ou 5 para cima, entendeu? Mas de maneira geral, se você está sozinho, com um casal, 3 pessoas, não tem problema nenhum de você responder assim, I'd like an economy one. It's just for me and my wife. Ou seja, como você é um casal, você está dizendo que eu quero um carro econômico. Que além de você economizar gasolina, e esse carro econômico, ele é baratinho. Custa cerca de $25 por dia, galera. Você imagina? Você acha que vai custar $25 por dia alugar um carro aqui no Brasil? No cu, né, meu? Na boa. Entendeu? Então você já chega, né? Eu gostaria de alugar um carro por uma semana. Então você fala, I would like to rent a car for a week. Eu gostaria de alugar um carro por uma semana. I would like to rent a car for a week. Ok? Aí o cara que é o car rental agent, que é o recepcionista da locadora, né? Ele fala, certainly, ou seja, certamente, tudo bem. Que país você vem, senhor? What country are you from, sir? What country are you from, sir? I'm from Rio, I'm from Florianópolis, I'm from Brazil. Então você já diz que você é do Brasil, que você é daquela cidade do Brasil, enfim, entendeu? Aí ele te pergunta, posso ver sua carteira de habilitação? Ele vai pedir, may I see your driver's license? Driver's license, voltando a repetir, é carteira de habilitação, carteira de motorista. Okay? Ele vai te perguntar, may I see your driver's license? Posso ver sua carteira de habilitação? Aí você fala, claro, sure, here you are, aqui está. Here you are, aqui está. E aí você apresenta o documento para ele. Aí ele fala, beleza, right. Que tipo de carro, aí começa, que tipo de carro você tem em mente? Nós já vimos aquela um minuto atrás, né? What kind of car do you have in mind? Que tipo de carro você tem em mente? E aí você fala, foi o que eu pedi na outra vez, a Economy One. Eu quero um carro econômico, 1.0, 1.6, né? É suficiente, galera. Posso pegar um Corolla lá, eu já peguei um Corolla, já peguei o Toyota Corolla. Então é um Economy One, é um carro econômico, para eles é econômico. Aí você explica, é só para você e minha esposa,
né? Just me and my wife. We don't need a big truck, ou seja, nós não precisamos de um caminhão grande. Então você já está descartando a possibilidade de você comprar, de você alugar um carro tipo Cherokee, Tucson, entendeu? Uma S10, um carro grande, entendeu? Meriva, sabe assim? E não é um economy one, não precisa pedir um big truck, ok? E aí você pergunta, by the way, a propósito, by the way, does it come with insurance included? Does it come with insurance included? Esse é o assunto pertinente que eu estava falando na parte teórica lá atrás. Você está perguntando se o seguro é incluído, entendeu? Ele vai dizer que sim, vem com o seguro totalmente incluído, a cobertura é total. Ele chama de CDW ou LDW, que eu falei anteriormente. O seguro ele te isenta da responsabilidade financeira. Então ele explica o que é o CDW ou o LDW, que é contra a colisão, contra batida, roubo, vandalismo, enfim, essas coisas todas, e você fica isento, entendeu? Então, mas pergunta, galera, é importante você perguntar, ok? Então o cara vai te falar o seguinte: CDW, que é o CDW, ele fala que significa it means collision, damage and waiver. This coverage, no caso, a cobertura, relieves you, ou seja, ela isenta você of a financial responsibility, de uma responsabilidade financeira. Então o cara vai te dizer, sir, the coverage, a cobertura, relieves you, isenta você of a financial responsibility, de uma responsabilidade financeira. Então a responsabilidade é da locadora, beleza? Então ele fala e explica, if your rental car, que no caso o carro que você alugou, is damaged or stolen, se o carro tiver sido danificado ou roubado, ok? Então ele já te dá um toque. Lembrando, galera, que locadora em inglês é Car Rental Company, ok? Car Rental Company. Company é uma empresa. Mas como está falando sobre Car Rental, que é aluguel de carro, então Car Rental Company é uma locadora. Pronto, simples. Lembrando que 95% da frota dos automóveis nos Estados Unidos, galera, é composta por carros automáticos. Então, que ele chama de Automatic Cars. Bem parecido com o português. Carros automáticos, Automatic Cars. Que é o carro, nada mais é do que carros hidráulicos, galera. Né? E eu, não, particularmente, às vezes eu enjoo um pouco. Eu gosto de usar os dois, né? Mas lá 90%, 95% dos carros, eles são hidráulicos, eles são automáticos. Ok? Eles não têm embreagem. Ok? O que mais que nós poderíamos ver? Uma pergunta, se você perguntar para ele antes de te dar a chave do carro, para você sair, para pegar, você pode perguntar se o tanque está cheio. Entendeu? É normal você perguntar. Então você pode perguntar, is the tank full? O tanque está cheio? Is the tank full? Ok? Perguntar se a sua carteira de motorista é válida aqui. Lembrando que eu conversei sobre isso na parte teórica anteriormente. Ele vai perguntar, minha carteira de motorista é válida aqui? Lembrando que isso aqui é uma question. É uma pergunta. Então, o que vem numa pergunta primeiro? O verbo. O verbo aqui é o verbo to be. Is my driver's license? O verbo pronome possessivo, que estou falando sobre a minha carteira de habilitação. A minha carteira de motorista, a minha carteira de habilitação é válida aqui? Is my driver's license valid here? Ou seja, válida aqui? Is my driver's license valid here? Ok? E se você quiser fazer uma pergunta em relação ao seguro, como eu já expliquei, ele disse que tem o CDW e o LDW, mas você pode perguntar, antes dele falar, você perguntar, que tipo de seguro é esse? O que o seguro cobre? Então você pergunta, what kind é que tipo? What kind of insurance is this? Que tipo de seguro é esse? Ok? Então ele vai te explicar. Então lembrando sobre as siglas, CDW e LDW, que é colisão, perda total, perda parcial, roubo, vandalismo, enfim, essas coisas. Ok? Também tem uma questão interessante que talvez você não conheça a cidade muito bem, eles podem ser simpáticos e te fornecer um mapa. E aí você pergunta, você pode nos dar um mapa rodoviário, ou seja, da cidade que a gente está, ou da cidade que você quer ir viajar, né? E você pergunta, can you give us? Você pode nos dar, porque você está viajando com várias pessoas. Então o us é pronome objeto do i, né? O us é pronome do objeto de nós. Então você não pode utilizar o pronome do sujeito depois do verbo. Então você tem que falar, can you give us? Você pode nos dar. Lembrando que can é pode, give é dar, né? Can you, que é o cara ali, né? O recepcionista da locadora. Give, dá pra gente. Can you give us a road map, um mapa rodoviário of Florida, por exemplo? Pode, galera. Ok? Outra situação, aquilo que eu já falei também, é se você pode devolver o carro
desde que seja a mesma filial, numa outra cidade. Então você fala, can we drop the car off? Can we drop the car off in Miami? Can we drop the car off in New York? Can we drop the car off in Orlando? Podemos devolver o carro, ou seja, o drop tem um sentido de largar, né? Mas é claro, você não vai largar em qualquer lugar, você vai largar o carro numa outra franquia, né? Na franquia que você alugou o carro, beleza? Se ele disser que tem problema, então você não pode, então você tem que devolver no mesmo lugar que você alugou. Eu, como já te falei, eu prefiro devolver na volta. Assim, eu não preciso deixar o carro lá onde eu estou visitando para voltar na merda. Mesmo porque eu sou turista e não moro lá. Então eu pego o carro, mesmo porque eu estou hospedado no lugar de origem e aluguei o carro no lugar de origem, por que eu vou devolver o carro no lugar que eu estou indo visitar? Não, eu volto e deixo o carro lá. Entendeu? Você pode perguntar também, galera, o que acontece se o carro avariar, no sentido de quebrar. Você pode perguntar, what happens if the car breaks down? Então, uma palavra muito importante que eles usam demais é o tal do breakdown, que é um verbo, né? Verbo frasal. A breakdown é quando o carro está avariado, quando o carro está escangalhado, está quebrado. Então você fala, what happens if the car breaks down? What happens if the car breaks down? Se o seu carro variar. Não é isso? O que acontece se o carro for roubado? What happens if the car... Ok? What happens if the car is stolen? Stolen é roubado. Vem do verbo stole, que é roubar. What happens if the car is stolen? Ok? O verbo aqui está no particípio passado, que é a terceira coluna do verbo. Se vocês quiserem estudar essa matéria no Google, vocês vão ver que todo verbo na terceira coluna é particípio passado. Então você está falando roubado, comprado, vendido, assistido, visto, estado. Então esses verbos na terceira coluna, eles estão na forma de particípio passado do verbo. Ok? O que acontece se formos multados por excesso de velocidade? Uma boa pergunta. What happens if you get a ticket for speeding? What happens if you get a ticket for speeding? Beleza, galera? Lembrando que a quilometragem lá é mile e aqui é kilometers. Então você vai ficar meio perdido pela conversão, né? Lá é tudo miles e miles é 1.6 ou 1.7 quilômetros, porque a quilometragem é maior do que a nossa. Então se você botar numa placa lá 1 mile, significa que você está a 1.7 km de distância. Beleza? Então é só você fazer a conversão de cabeça. O importante é que você sabe que uma milha é 1.6 ou 1.7 km. Beleza? É só para te lembrar disso. Então é isso, galera. A dica sobre alugar um carro é essa. Espero que eu tenha ajudado vocês. Ok? Vamos voltar com outros assuntos. Percebe que eu estou variando os assuntos. E é isso aí, galera. Qualquer coisa, dá uma buzinada aí embaixo. Comenta aí. Esclarece algumas dúvidas que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês. Beleza, galera? Um abraço, fuckers. Fui!